o que deve acontecer, né? Lula disse que esses militares devem ser punidos. O governo federal, por exemplo, pode punir, o Ministério da Defesa pode punir esses militares? Pode, eles inclusive estão punindo um, ou já abriram inquérito contra um, que ofendeu os oficiais, os generais, né? A punição desses militares que levaram a cara à vitrine, que participaram presencialmente desse aviltante ataque à democracia que nós assistimos no 8 de janeiro, isso é incontornável. Se não punirmos, aí a desmoralização será completa. Mas não é o bastante. Esses aqui tem que punir, não está em questão. Então, quando o Lula fala que serão punidos, precisam ser punidos administrativamente e judicialmente. Agora, por que isso não é o bastante? Você assistiu, acabamos de ver agora há pouco, um desses patriotas de fancaria, dizendo que os generais sinalizaram o que eles deveriam fazer. E, de fato, sinalizaram. Os generais que comandavam escrivaninhas no Palácio do Planalto, no governo Bolsonaro, sinalizaram o golpismo o tempo inteiro. O general que respondia pelo Ministério da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, ele se associou ao plano golpista do Bolsonaro. Ele jogou as Forças Armadas na tática do presidente de contestação do sistema eleitoral. Ele utilizou a logomarca das Forças Armadas para se insurgir contra as urnas eletrônicas. E quando o trabalho técnico dos militares mostrou que não havia problema com as urnas, ele ainda soltou uma nota dizendo, olha, não é porque não encontramos fraude que elas não existem, podem existir. Quer dizer, ele conspirou full time, tempo integral, em favor do golpe. Obviamente, esses generais sinalizaram para o comportamento que esses subordinados na reserva, mas são militares, ostentaram durante o 8 de janeiro. Por isso, Fabiola, é que nós estamos dizendo aqui que não basta punir quem levou a cara à vitrine e não basta o presidente ficar dizendo que a inteligência falhou, os militares abriram as portas do Palácio do Planalto para que entrassem aqui os criminosos. Isso tudo nós vimos, está na vitrine, exposto. É preciso ir mais a fundo. Como enquadrar, por exemplo, esse ministro que acabou de sair, estava chefiando o Ministério da Defesa, esse general Paulo Sérgio, e patrocinou a campanha golpista de questionamento às urnas. Vai ficar por isso mesmo? O presidente diz que não quer nem CPI. Não, CPI para quê? Vai dar muito trabalho, vai criar mais problemas. Já estamos investigando. Então, Fabiola, não dá para tratar isso de uma forma rasa. É preciso mergulhar a fundo no problema. Nós estamos diante de um câncer, e câncer não se trata com palavrório, câncer se trata com quimioterapia. O caso é grave e precisa ser tratado como tal. Você até citou aí, quando o Lula disse na entrevista ontem, que acha que a CPI vai arrumar mais confusão. E ele é contra a criação da CPI para investigar essa tentativa de golpe do dia 8. Você acha que ele erra, José? Você acha que o governo deveria investir nessa CPI? Fabíola, você sabe que governo nenhum gosta de CPI, não é? Porque CPI, de fato, causa turbulência, vai ocupar um pedaço do noticiário, e o governo agora precisa de tranquilidade, sobretudo na área econômica. O Brasil já está cansado de turbulência, então nós precisamos realmente de tranquilidade. Agora, eu quero crer que nesse momento, com todos os problemas que uma CPI pode causar, nós precisamos de mais investigação e não de menos investigação. Esse problema, por exemplo, do ministro recém-desempossado Paulo Sérgio Nogueira, o general que comandava o Ministério da Defesa, não há contra ele nenhuma imputação criminal, ele não frequenta nenhum processo no Supremo ou em instâncias inferiores. E uma CPI teria autoridade para chamar esse general a uma bancada no Congresso para se explicar. Eu gostaria muito que o general se explicasse numa arena pública, em que ele pudesse ser confrontado com as suas contradições. Como pode um ministro da Defesa
se associar a um plano golpista de um presidente como o Bolsonaro. Sem uma CPI, nós podemos ser privados desse espetáculo que eu acho que é necessário nesse momento. O país está assistindo a uma tentativa de golpe. Nós vimos no dia 8 de janeiro um espetáculo deprimente. Isso pede uma catarse. A CPI poderia produzir esta catarse. Não sei se haveria consequências judiciais, mas a exposição da chaga, a exposição do problema, levar esse debate às últimas consequências, acho que interessa ao país. E uma CPI poderia produzir isso. Entendo que o presidente não queira a CPI, porque, como disse, a CPI não serve aos interesses do governo nesse momento. Mas a pregação do Lula, misturado com esse desapreço dele pela tentativa de abertura de uma CPI, isso tudo mostra um caldo que não orna com a gravidade do problema que nós estamos enfrentando.